Qual o significado da frase que o apóstolo Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? E as 3 lições que tem para nos ensinar. Para darmos início, vamos começando fazendo a leitura bíblica, que está localizado aí no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 33, que diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente, como ele, todas as coisas? Quem fará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Embora Deus seja por nós, muitos no mundo estão contra nós. Devemos esperar perseguição, provações, tribulações, sofrimento por causa do Evangelho e do nome de Jesus. Romanos 8, 17. O que mantemos em meio é Deus, sendo por nós, para o nosso bem, sua glória, o nosso conformidade à semelhança de seu Filho. Paulo escreveu o livro de Romanos para que os judeus e os gentios entendessem a obra salvadora de Cristo. O livro desvenda a morte expiatória da ressurreição de Cristo como o plano central de salvação de Deus, ao mesmo tempo em que deixa claro que aqueles que estão em Cristo Jesus desfrutam de uma esperança segura, glória futura. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Romanos 8:1. Nada pode separar do amor de Deus. Romanos 8, 28 a 39. O significado de Paulo em Romanos 8,31 é encontrado nos textos anteriores. Há 3 pontos que devemos levar em conta para obter uma imagem mais completa de Romanos 8,31. Primeiro, devemos entender que a posição de Paulo sobre a salvação vem com a compreensão da ira de Deus. Em Romanos 1,18, ele diz: porque a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, e pela sua injustiça suprem a verdade. Todas as pessoas experimentarão alguma forma da ira de Deus, no que se refere à ira pessoal contra o pecado. Uma ira que vem de sua resposta santa e amorosa à maldade humana. Sem uma compreensão, a ira é a condenação de Deus, não teremos uma verdadeira compreensão da graça de Deus. Se olharmos para este versículo sem o conceito de penalidade pelo pecado, Romanos 8,31 terá pouco efeito sobre nós. Uma verdadeira compreensão, amor e misericórdia de Deus não pode vir sem o funcionamento da ira e julgamento vindouro. 2 Coríntios 5, versículo 10. Em segundo lugar, Romanos 8, 1-17 fala de uma vida transformada através do Espírito. Com o ápice dos versículos 16 e 17, quando Paulo diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que ele soframos para que também com ele sejamos glorificados. Somos transformados de escravizados ao pecado para aqueles que agora são capazes de agradar plenamente a Deus. Deus nos é dado a conhecer como um ajudador, um Pai amoroso que nos promete uma coroa de glória. No entanto, ele deixa claro que o caminho para a coroa é através da cruz. Lucas 9, versículo 23. O Evangelho fornece força através da provação, não remoção da aprovação. Terceiro ponto, Romanos 8, versículo 26 ao 30. Resumo toda a gama de benefícios do Evangelho quando conhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Recebemos a intercessão do Espírito e da onisciência de Deus. Versículos 26 e 27. A onipotência, a soberania de Deus. Versículo 28. Não importa a circunstância, não podemos nos separar. Com isso em mente, nos voltamos a Romanos 8, 31 a 39. E vemos que nada pode separar ou frustrar os propósitos de Deus na salvação para nós.
versículo 31. Porque Jesus Cristo tomou toda a ira de Deus em nosso lugar e não enfrentamos mais a condenação pelo pecado. Não importa o acusador, o Satanás, circunstância ou pecaminosidade dos outros, nada pode ir contra o amor, a segurança de Deus por vós, por nós. Vencer. 32, versículo 39. Podemos ser escarnecidos, espancados, até mesmo mortos, mas isso não nos tira da família de Deus. Se Deus é por nós, muitos no mundo serão contra nós. Sabemos que devemos esperar os mesmos sofrimentos que Cristo suportou na terra. 1 de Pedro 4, versículos 12 ao 19. O que Paulo fala em Romanos 8:31? É que não importa o que aconteça, ninguém pode ir contra o poder, a autoridade e a soberania dos planos de Deus para o seu povo. Nossa esperança é encontrada no fato de que Deus nunca voltará atrás no que ele prometeu. Romanos 8, 28 ao 30. Vamos ler? E sabemos que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para aqueles que de antemão conheceu, também os que predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Como sabemos disso? Podemos descansar no fato de que Deus é por nós, simplesmente confiando nas boas novas de Jesus Cristo. Deus mostrou sua abundante fidelidade ao dar o seu próprio Filho para morrer por nossos pecados. Por meio de sua vinda, morte e ressurreição, Jesus suportou tanto a zombaria e a perseguição de pessoas, quanto a separação e a ira total de Deus em nosso lugar. Então você pode prestar atenção aí, ouvinte da palavra do Senhor, que o que Jesus passou, os seus discípulos e seus servos vão passar. Olha, o quantas pessoas por aí zombam do evangelho, do cristianismo, zombam dos servos do Senhor, das servas verdadeiras de Deus, perseguem, inventam calúnias, porque isso é bíblico também, né? Porque tudo que é contra o pecado, o inimigo, ele vai usar pessoas também, antagonistas, para perseguir, zombar dos verdadeiros servos do Senhor. Então, se você é cristão, você se prepare para passar por lutas, tribulações, perseguições e solidão. Por que eu digo solidão? Porque às vezes o servo do Senhor não é compreendido. Solidão, mas que na verdade não é a solidão daquela solidão. Eu estou sozinho no mundo, não, porque o Senhor está do nosso lado. O Senhor está do nosso lado. Ele esteve do lado de Jesus quando Jesus estava na terra. O momento que o Senhor se afastou um pouco de Jesus foi quando ele entregou a nossa vida na cruz, que o véu do templo se rasgou e o Pai se virou as costas para Jesus por causa dos nossos pecados. Então você que serve ao Senhor, se prepare. Se você realmente serve a Deus, você vai padecer tribulações, mas Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer. Um Deus que não é por nós, não abriria mão da sua própria satisfação, coroa e glória para morrer de tal maneira que coloque a sua própria justiça sobre nós. A própria história de Paulo revela a bondade e a graça de Deus para salvar aqueles a quem ele chamou. Todos vós sabem aí a história do apóstolo Paulo, né? Que ele era um perseguidor e tornou-se perseguido. Ele era um perseguidor ferrenho dos cristãos. Segundo a cabeça dele, era zeloso, mas ele não sabia que ele estava perseguindo os filhos de Deus. E o Senhor teve um encontro com ele, ali se revelando para ele no caminho de Damasco, com aquela luz e aquela voz dizendo: Saulo, Saulo, né? Que era Saulo, por que me persegues? Então ele, naquele momento, caiu do cavalo. Todos vão saber a história. Em 2 Coríntios 11, 24, 28
Paulo explica tudo o que ele suportou por causa do avanço do evangelho. Olha só. 5 vezes recebi das mãos dos judeus as 40 chicotadas menos uma. 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei, 1 noite e 1 dia fiquei à deriva no mar. Em viagens frequentes, em período de rios, perigo de ladrões, perigo de meu próprio povo, perigo de gentios, perigo da cidade, perigo do deserto, perigo do mar, perigo de falsos irmãos e labuta e dificuldades, através de muitas noites sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes sem comida, com frio, exposição, além de outras coisas, há sobre mim e a pressão diária da minha ansiedade por todas as igrejas. Então ele escreveu aí essas passagens bíblicas, sabendo que mais perseguições e prisões poderiam acontecer, mas tendo tanta fé no cuidado de Deus, ele continuou a dar sua vida para que outros pudessem conhecer a Cristo. Olha o que diz 2 Coríntios 12:10. Por causa de Cristo, então, estou contente com as fraquezas, insultos, dificuldades, perseguições, calamidades, pois quando estou fraco, estou forte. A força de Paulo não foi encontrada em sua própria capacidade de se salvar da condenação e da ira de Deus. Em vez disso, sua fraqueza revelou ainda mais a força de Deus para nos segurar e nos guardar, não importa o que aconteça no nosso caminho. Se ninguém está contra nós, como devemos viver? Quando olho para as passagens apresentadas aqui, vejo aplicações principais para a nossa vida hoje. Não importa o que você esteja experimentando hoje, eu oro para que isso encoraje e você se apegue na esperança do Evangelho a cada momento de cada dia. Se ninguém está contra nós, se Deus está por nós, então podemos viver uma gratidão pela obra salvadora de Deus em nossas vidas? Não é por acaso que encontramos fé em Jesus. Deus nos conheceu de antemão, nos chamou de acordo com os seus propósitos. Podemos não entender determinada situação em que não nos encontramos. Podemos não saber porque Deus está guiando em determinada direção, permitindo que venha a perseguição. Apesar do que possa estar acontecendo, Deus sendo por nós significa que oferecemos nossas vidas em gratidão por aquele que removeu a nossa condenação e a substituição pela justiça de Cristo. Se ninguém está contra nós e Deus está por nós, então podemos abandonar a dúvida e confiar em seu plano. Entendemos que o nosso sofrimento é para o bem dos outros e para o bem de nós mesmos, à medida que nos conformamos a cada vez mais com a semelhança de Cristo. À medida de que experimentamos o mundo vindo contra nós, podemos lembrar deste versículo, acreditando que o nosso bom e gracioso poder de Deus, que é o nosso Pai, está nos conformando à semelhança de seu Filho e santificando-nos, transformando os nossos corações em um grau de glória para o outro. 2 Coríntios 3, versículo 17 e 18. Faça essas leituras. E se ninguém está contra nós e Deus está por nós, então podemos proclamar o Evangelho com ousadia. Entendemos que o propósito da nossa vida como crente em Jesus Cristo não é para que possamos nos esconder atrás do poder e autoridade de Deus, mas sim viver disso. Saber que ninguém pode vir contra Deus e vencer, ou nos separar do seu poder e propósito. Devemos estimular a viver com ousadia por causa do Evangelho, obedecendo a ordem de Jesus. De quê? De fazer discípulos a todas as nações, Mateus 28, versículo 16 ao 20. Proclamar as suas excelências, 1 de Pedro 2,9. Compartilhar a obra de Deus com aqueles ao nosso redor, não importa o custo. Marcos 5, versículo de 1 a 20. Devemos fazer nossa vida valer como Paulo, como servo do Senhor, buscando alcançar aqueles que ainda não conhecem o amor inseparável de Cristo. Pois se ninguém está contra nós, não temos nada a temer a viver os propósitos que Deus revelou para nós em sua palavra. Mas lembre-se, vindo você servir a Cristo não será fácil, mas você tem que ter uma coisa na sua cabeça. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus está do teu lado, se está do meu lado, não devemos temer e sim seguir em frente,
mesmo com provações e lutas, porque Jesus está do nosso lado até a consumação dos séculos. E que Ele, o Senhor Jesus, abençoe a vida de cada um de vocês.